O clima seco exige cuidados redobrados para turistas e atletas que vão participar e acompanhar a Olimpíada aqui no DF. Especialistas alertam que o choque térmico causado pela brusca mudança de clima é um dos fatores que desencadeiam doenças típicas nesse período, hein? Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o otorrinolaringologista, o Dr. Estênio Ponte. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Então vamos começar explicando essas mudanças de temperaturas, essa mudança brusca é um problema, então? Sim, os turistas, os esportistas principalmente, quando chegam à capital, principalmente Distrito Federal, eles sofrem muito essa umidade daqui, que está em torno de 30. E aí acabam sofrendo repercussões respiratórias, todos esses sintomas de vias aéreas superiores, né? Uhum. Especialmente o atleta, ele pode sofrer ainda mais do que o turista, porque o atleta tem que fazer aquele esforço, né? O condicionamento físico tem que estar preparado para essa mudança? Exatamente. O atleta, além disso, ele tem o estresse, que ele já vem sob tensão. Ele já vem treinando há uma época, então ele já vem com a carga de quantidade de água no corpo um pouco comprometida, esforço físico, exposição ao sol. Isso faz com que o metabolismo dele acelere, ele acaba tendo uma perda de água muito grande. Uhum. E quais são os principais problemas aí, as principais doenças que essa mudança de clima pode trazer? É bem comum nessa época o sangramento pelo nariz, o ressecamento das mucosas todas e até problemas de muita tosse crônica, seca e, em último caso, pneumonia e doenças respiratórias, como todas. E tem aquele momento que é melhor não fazer atividade física, então, ali, especialmente para o atleta, nesse clima seco, quando a umidade está muito baixa, é melhor evitar? Eles não têm muita opção nessa época, porque eles vivem sob o tempo contado, tudo regrado. Mas se a gente tivesse a opção, evitar esse horário extremo entre meio-dia e as 13 horas, 15 horas até no máximo, mas não tendo como, é hidratar e tentar driblar através da hidratação excessiva e uso de soro nasal. E o turista? Porque às vezes ele até esquece, né? Tá naquela empolgação, aquela expectativa, às vezes não bebe água, não hidrata. Quais são as dicas para esse turista? O turista, a gente tem como trabalhar melhor pelo fato dele não estar sob o estresse do exercício físico em si. Porém, os cuidados são os mesmos, gerais, hidratação excessiva, uso de soro nasal, colírio, em alguns casos. E procurar o especialista quando tiver alguns sintomas mais preocupantes, né? Agora a gente está falando aí de atleta, de turista, mas é bem verdade que nós brasilienses continuamos sofrendo com essa seca e existem alguns cuidados que a gente traz aí já na bagagem, né? Para enfrentar esse clima seco. Eu queria que o senhor desse essas dicas para os telespectadores também. Nós que moramos aqui acabamos adaptando e até tendo uma rotina, né? Certa época do ano a gente já bota o umidificador lá para funcionar, usa uma toalha molhada no quarto, uma bacia, e hidrata o nariz, já procura o médico antes de o sintoma aparecer. O turista que chega de surpresa, às vezes até nem encontra vaga no consultório, às vezes fica naquela correria, vai no pronto-socorro. Mas as dicas gerais são essas: hidratar bastante, usar soro, beber bastante líquido e evitar muito tempo na exposição solar. Tem algum momento que é preciso procurar emergência, nos casos de sangramento, dificuldade para respirar? É importante procurar um médico, dar aquele alerta, opa, isso não é tão, né, tem que procurar uma ajuda? Sim, justamente. O sangramento nasal e essas tosses de repetições e até mesmo conjuntivite, a gente recomenda procurar, porque aí a imunidade cai e ele pode até desencadear outras doenças pré-existentes nesse momento de crise, né? Fica mais vulnerável, né? Fica mais susceptível, exatamente. E a tosse prolongada também pode ser um outro sinal, né? Outro sinal. A tosse é o que preocupa, aí vai ao pronto-socorro, faz um raio-x, faz toda uma bateria de exames para descartar que seja alguma outra coisa. Tá bom, então. Obrigada por sua participação no Band Cidade. Boa noite, viu? Tudo de bom. Veja a seguir os atrativos da quermesse do Templo Budista depois do intervalo. Até já.